Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, esses 2 últimos programas, mês de setembro, nós estamos falando sobre a Palavra de Deus. É o mês da Bíblia, então nós estamos focados nisso. E sempre começamos com uma historinha. Conta uma história relacionada com a Bíblia e depois a gente começa a conversar sobre a Bíblia. Eu vi uma historinha, hoje já é bem conhecida, mas não tem importância. Serve para a gente refletir. A Bíblia e o celular. Você já imaginou se a gente tratasse a Bíblia do mesmo modo que a gente trata o nosso celular? Olha a preocupação, pois tem você, cadê o celular? Trouxe o celular? Onde está o celular? Se a gente tivesse essa preocupação com a Bíblia. Se a gente sempre carregasse a nossa Bíblia no bolso, na bolsa, da maneira que a gente faz com o celular, sempre onde eu estiver. Se a gente desse uma olhada nela várias vezes por dia, dá uma olhadinha na Bíblia, como a gente olha no celular, se tem alguma mensagem, se alguém falou alguma coisa. Se a gente olhasse, o que Deus quer falar comigo? Qual o recado de Deus para mim hoje? Se a gente, quando saísse, esquecesse a Bíblia, voltasse em casa para buscar, ou no escritório, como a gente busca por causa do celular. Se a gente usasse a Bíblia, tirando mensagens para mandar para os nossos amigos, como a gente usa o celular. Se nós a tratássemos do jeito que trata o celular, eu não posso viver sem meu celular, não dou conta. Se eu ficar sem o celular, eu fico desorientado. Se eu ficar sem a Bíblia, eu fico desorientado. Se a gente, do jeito que dá celular de presente para as crianças, para os jovens, se a gente desse de presente a Bíblia para as nossas crianças também, para os nossos jovens, se a gente, do jeito que a gente leva o celular nas viagens, levasse a Bíblia também, se a gente lançasse sempre mão dela em caso de emergência, uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Qualquer lugar que você tiver, ela pega. Não é necessário preocupar com a falta de crédito. O celular tem o problema de crédito, mas Jesus já pagou todos os créditos. E quem não é de crédito, é de conta, já pagou a conta também. Melhor de tudo, não cai a ligação. E a carga da bateria é para a vida toda. Olha, gente, muitas vezes a gente trata a Bíblia como se fosse um livro, e não é verdade. Se você pegar lá no Evangelho de São João, capítulo 1, fala assim, mostra para nós que Deus está no meio de nós. O Verbo se fez carne e veio morar entre nós. O que é verbo? Verbo é a palavra. A palavra de Deus se fez homem e veio morar entre nós. Então, a palavra de Deus veio morar. E a palavra de Deus é uma pessoa viva, que São Paulo diz, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a gente fica observando que não basta que você saiba a Bíblia de cor, não basta, porque o diabo conhece a Bíblia de cor e ele citou a Bíblia para Jesus na tentação. Não está escrito naquele seu livro que você vai pular de cima e os anjos te aparam? Citou o Salmo 90. Pula para a gente ver se é verdade. Usava a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele conhece a Bíblia. A pessoa pode conhecer a Bíblia de cor. A pessoa pode fazer tudo quanto é curso de exegese, doutorado, mestrado em Bíblia, saber ela todinha, quando que foi escrito, quem escreveu, por influência de quem, e quem que era daquela comunidade, não sei o quê. Mas eu quero saber se a Bíblia é Deus conosco, se a Bíblia é o próprio Deus que está ali. Quais os frutos da Bíblia na palavra de Deus? Olha,
Olha, o pessoal que mais irritava Jesus eram os levitas, eram os fariseus. É aquele pessoal que vivia no templo discutindo Bíblia. Quem sabe mais, quem era mais inteligente do que o outro, quem já decorou mais a Bíblia do que o outro. Eram os levitas, eram os fariseus, era aquele pessoal que vivia discutindo Bíblia. Não adianta discutir. Santiago fala, sede praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Ser praticante. É preciso que a palavra de Deus haja na nossa vida, que você peça. Aí está o segredo, o Espírito Santo que venha tirar. Aquilo que você leu, vai para onde? Vai para a cabeça, não é? Você estuda, lê qualquer livro, qualquer coisa, vai para a sua cabeça. Mas na cabeça não faz diferença nenhuma. É preciso que venha para o coração. Jesus fala, é o que está no coração do homem, é aquilo que está ali dentro que vai realizar coisas boas ou coisas ruins. É o que está no coração, é dali que brota os homicídios, contendas, divisões ou as coisas boas, as coisas de Deus vêm do coração, dependendo do que está ali. Então você tem que pedir ao Espírito Santo que tire essas letras, que sem o Espírito Santo vira letra morta, daqui e traga para cá. E quando ela vier para cá, aí sim, torna uma pessoa viva. E aí São Paulo fala, o Evangelho é um poder, uma força vinda de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é uma força, um poder vindo de Deus. Eu encontro sempre pessoas que dizem assim, eu queria muito ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa muito corrida e não tenho tempo, como que eu vou fazer? Não saio de casa cedo, vou para o serviço, quando eu volto à tarde, cansado, é o tempinho que eu tenho para ver uma televisãozinha e tal. Meu irmão, você trabalha onde? Trabalho na firma assim, lá no bairro industrial e tal. Tá bom. E você almoça lá na firma ou almoça em casa? Não, lá na firma, é muito longe de casa. E você tem quanto tempo de almoço? Eu tenho 1 hora de almoço. Quanto tempo você gasta para almoçar? 15, 20 minutos. E os outros 40 minutos você faz o quê? Fico ali, zoando para lá, para cá, conversando borracha. Se você já viu aqueles evangelhozinhos de bolso, pequenininho, que cabe aqui tranquilo, você pega assim e põe no bolso, os pequenininhos, os evangelhos, já vi. Se você pega um evangelho daquele, põe no seu bolso, e ali, quando você acabou de almoçar, você vai para um cantinho e começa a ler os evangelhos. O que você acha? É possível? Não, dá. Pois é. Então você já arrumou um tempinho. Quanto tempo você gasta da empresa até a sua casa de ônibus? Uns 40 minutos, 50 minutos. Esse tempo você faz o que dentro do ônibus? Nada, fica ali, né? Olha para fora, olha para um, para outro. Se você pegasse aqueles minutinhos, alguns minutos, não é aqueles os 40 minutos, pegasse uns 5 minutinhos daquele, para você ler a palavra de Deus. Pega um evangelho, leia. É possível? É possível. Não, meu irmão. Você tem tempo, sim. A gente tem tempo, sim. A gente tem tempo para aquilo que é importante para nós. Eu lembro quando tinha aquela Copa do Mundo, lá no Japão, na Coreia, em que as partidas eram disputadas 2, 3 horas da manhã e as pessoas acordavam de madrugada para assistir o jogo de futebol. Por que eles faziam isso? Porque era importante para eles. A gente tem tempo, sim, para aquilo que é importante para nós. Se aquilo não é importante, você fala, não tenho tempo. Uma pessoa chega e fala, eu não tenho tempo para isso. Você não tem namorada? Não tem, não. Só estudar, é muito apertado. Um dia ele fica amigo de uma menininha na escola, começa a namorar, e aí ele começa a ir na casa dela os finais de semana, os dois sair. Aí o amigo falou, mas você falou que não tinha tempo, mas agora ele tem, porque aquela menina é importante para ele.
Então, se alguma coisa é importante para você, você tem tempo para aquilo. Quando você fala, eu não tenho tempo, é porque aquilo não é importante para você. Nós temos que ter tempo sim, gente. Nós temos que correr atrás daquilo que gera vida para nós, né? O Espírito Santo transforma aquela palavra em uma pessoa que comunica vida, que comunica saúde, que comunica paz, que nos dá poder para todos os que acreditam nela. A palavra de Deus, ela é eficaz. Eu gosto muito de um versículo que está em Deuteronômio 32, 46, fala assim: cuidai de praticar essas palavras. Ela não é menos importante, mas ela é a sua própria vida. A palavra de Deus é a nossa própria vida. Fala, não quero te dizer que você gaste um tempo grande com a Bíblia, não. Isso aí naturalmente vai acontecer quando você for descobrindo a sua riqueza e tomando gosto por essa palavra. Sabe, aquilo é aos poucos, mas você pode começar com 5 minutinhos por dia. Quanto tempo um brasileiro gasta diante da televisão diariamente? Você tem uma ideia? Isso é uma pesquisa que foi feita 3 horas, a média de 3 horas dos brasileiros. Se você tem 3 horas diante da televisão, seria possível você ficar com 2 horas e 55 e tirar 5 minutos para Deus? 5 minutos para Deus, diante da sua palavra, são suficientes para restaurar a nossa vida, para mudar a nossa vida, para nos transformar, gente. Nós precisamos buscar, como que diz em Deuteronômio, ela não é menos importante, é a nossa própria vida, sabe? Na carta aos Efésios, São Paulo fala uma coisa interessante, porque nós vivemos hoje num campo de batalha, num mundo complicado, num mundo onde tudo tenta nos afastar de Deus, tirar a riqueza de Deus da nossa vida. São Paulo diz, a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a nossa arma, e a arma é para ser usada. Nós precisamos de usar esta arma contra todas as armadilhas do mal, contra toda a sedução do mal, usar essa palavra. A palavra de Deus nos cura. A palavra de Deus cura. E a palavra de Deus vai te mostrar nisso. A palavra de Deus nos cura, né? Ela é remédio para a nossa alma. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus nos santifica. No livro do Eclesiástico diz assim, toda a palavra de Deus foi criada através daquilo que Deus diz, né? O mundo não foi criado do nada, o mundo foi criado da palavra de Deus. A palavra de Deus criou todas as coisas, nada existia, mas quando Deus diz, faça-se isso, faça-se o firmamento, faça-se a luz, faça-se aquilo, aquilo acontece. Quando a palavra de Deus diz, aquilo realiza. Quando a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nada vai me faltar, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Meus queridos, vamos encerrando por aqui. A semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.